Oi, eu sou a Bruna, web designer e sócia da Pixel Perfect. Oi, eu sou a Ana, fisioterapeuta e sócia da F Saúde. E esse é o podcast Mulherei, um ponto de encontro para falar de empreendedorismo feminino, compartilhar desafios e mostrar caminhos para viver essa jornada que é empreender. E hoje a gente vai falar sobre o papel do autoconhecimento no empreendedorismo. Inclusive, a pergunta aí que a gente já abre é: o que é o autoconhecimento? Eu acho que cada pessoa pode ter um entendimento diferente. Para mim, e pelo que eu noto, né, tem a ver com você entender a si mesmo. E principalmente você ter essa habilidade de analisar suas ações, como você reage, como você pensa, entender um pouco mais sobre você mesmo, para que você saiba meio que como a sua mente funciona e como que a reação acontece ao seu redor quando o cenário se apresenta. Eu acho que uma coisa importante, muito válida para o seu empreendimento, é entender qual que é o propósito da sua empresa, porque isso vai fazer com que, além de você consiga focar no que você realmente quer, vai ser um motivador, muitas vezes, nem sempre, mas vai ser um motivador para você saber aonde que você quer chegar, e vai ser uma coisa também que vai te deixar mais confiante, inclusive nas tomadas de decisões. Então, acho que o primeiro ponto é você entender a sua empresa e aonde você quer chegar. E no processo, no seu processo, porque você vai ter fases com a sua empresa, você vai aprender a lidar melhor com as fases. Isso não quer dizer que você vai saber lidar com todas as fases, mas vai te dar um pouquinho de conhecimento para passar por cada fase da sua empresa. Eu acho que essa parte do autoconhecimento, ela combina muito com o empreendedorismo, porque é meio difícil você desassociar o empreendedor da empresa, assim. Principalmente quando a gente está falando de pequenos negócios como os nossos, em que nós fazemos muitas coisas ainda, né? A gente ainda está nesse processo de crescer com a empresa. Eu acho que não tem como você dissociar. Então, muitas vezes, o seu humor, ou o seu mau humor, ele é capaz de afetar o seu dia na empresa, porque é você, no final das contas, que está ali, né? Muito do seu DNA. Eu realmente acho que o autoconhecimento, ele tem esse papel de te ajudar, como a Ana falou, né, na parte de entender seu propósito, enfim, de tudo isso, mas também de te ajudar a lidar com a sua empresa e com essas ramificações que tem nas relações de um empreendedor. Ok, você é um empreendedor e você é a sua empresa, mas você também é uma pessoa que também tem sentimentos e que às vezes está num dia ruim e precisa lidar com todas as coisas que acontecem. E aí é onde entra muito forte você se conhecer bem, para você entender como que você vai agir na situação. Essa parte de reação, eu acho muito legal quando você consegue se conhecer a ponto de entender as suas reações mais comuns. Eu sempre falo para o meu marido que tem um estágio de nervosismo que eu fico que é muito raro. Pouquíssimas vezes aconteceram na minha vida. Eu fico tão nervosa que a parte do meu lábio aqui em cima eu tenho uma veia que ela treme. Tão nervosa que eu fico. Pouquíssimas vezes aconteceram na minha vida. Mas quando, infelizmente, isso acontece, eu sei que eu cheguei num limite de estresse, num pico que eu tenho que parar e respirar, assim, e fazer outra coisa. Dei um exemplo, né, muito absurdo, mas você conseguir entender quais são as suas reações mais comuns dentro do seu trabalho também. Hoje em dia, com anos de vida, com terapia, com tudo, consigo entender muito claramente quando eu estou ficando muito estressada num nível que aquilo ali não vai me levar para frente, eu não vou conseguir trabalhar bem, ou quando às vezes eu tô num momento que eu tô procrastinando demais, sabe? Que eu tô jogando um problema para depois, só ao invés de resolver quando eu devia resolver. Essa parte de você se entender é o que faz muita diferença também. Até para quando você lida com o cliente. O autoconhecimento vai te trazer isso, vai te ajudar a pensar assim, poxa, eu tô identificando aqui esse sentimento, ele está surgindo em mim, o que eu faço com isso? Como é que eu posso lidar para reagir de uma forma diferente? Eu acho que quando você se conhece bem, você também começa a identificar padrões nas outras pessoas. E daí você começa a notar o que pode ser que aquele cliente que esteja demonstrando uma coisa, na verdade ele está pensando outra. Eu acho que eu não consigo nem botar muito em palavra, porque é uma coisa muito intuitiva. O autoconhecimento, ele leva a gente a ter uma habilidade social também muito boa, uma inteligência emocional, que é essencial para você empreender. Principalmente quando você se relaciona com outras pessoas. E como todo negócio vende algo para uma pessoa. Eu vendo só para a empresa. Show, mas você vai ter que falar com uma pessoa para vender para a empresa. Ainda assim, você ter essa inteligência emocional de conseguir lidar com as pessoas, daí você consegue entender o seu cliente, ser mais empático,
tentar entender, né, o que a pessoa está querendo dizer quando ela fala alguma coisa. Muitos dos exemplos que a Bruna citou, quase todos que a Bruna citou agora, às vezes é o caso de demitir o seu cliente. É verdade. Porque às vezes tem um cliente que está drenando tanto a tua energia, um cliente específico, que talvez seja o caso de você cortar as relações com esse cliente, porque se ele está drenando tanto a tua energia assim, se ele está te desgastando tanto, se você não tem esse autoconhecimento, você vai achar que é alguma coisa com o teu serviço, com o que você está entregando, e normalmente não é. Às vezes é só um cliente que acordou para te irritar. Tem uma coisa que eu posso garantir hoje nesse episódio é: não deixa um cliente te desgastar, não vale a pena. É verdade. Não vale a pena. Uma coisa importante também é você entender sobre quais momentos do dia você se sente mais produtiva. Isso vai fazer com que você tenha uma gestão de tempo e energia melhor para que você consiga fazer todas as coisas que você precisa. Porque normalmente tem gente que não funciona de manhã, tem gente que não funciona de tarde, eu não funciono de noite. Então, assim, você entender também como que o teu corpo funciona, quais momentos do dia você consegue focar mais em leitura? Quais momentos do dia você consegue focar mais em criatividade? Obviamente, não são todos os dias que vão seguir esse padrão, mas tem um padrão. Tem um padrão do teu corpo que vai funcionar para certas coisas durante o dia. Então, você entender também como que o teu corpo funciona em relação a isso, também vai te ajudar a fazer essa gestão de tempo, fazer com que você consiga fazer tudo que precisa fazer no devido tempo, sem se afobar, sem procrastinar, ou pelo menos evitando, né? E vai fazer com que você consiga se sentir mais produtiva. Isso é o mais importante. Uma dica que eu considero essencial, assim, nessa parte de gestão de tempo e energia, é você tentar trabalhar o foco no presente. Essa é uma coisa que eu tenho tentado fazer já há bastante tempo. Não é fácil, já adianto, não dando esse spoiler para você. Mas o trabalhar o foco no presente é quando você estiver fazendo uma atividade, no momento do dia ali que você está mais produtivo, especialmente, você realmente tentar pensar só naquela atividade. Então, ter a atenção plena no que você está fazendo. Eu, por exemplo, dependendo do que eu vou fazer, eu tô aqui trabalhando, mas eu já tô pensando que eu tenho que fazer almoço, eu já tô pensando que eu tenho outro projeto para entregar, no prazo daquele outro cliente, no contrato que eu tenho que elaborar. Então, assim, são muitas coisas que você vai pensando ao mesmo tempo, e a verdade é que nada daquilo está te afetando de verdade no presente. Por exemplo, uma pergunta que muitas vezes eu me faço quando eu tô com a mente a mil é: esse é um problema que está na minha frente agora, que eu preciso, é um problema que eu tenho que resolver agora, porque se eu não resolver agora, alguma coisa vai acontecer. A maior parte das vezes não é um problema que eu tenho que resolver agora, porque ele vai ser resolvido ao longo do dia, então não tem por que eu estar pensando nele naquele momento. Pelo menos pra mim é uma coisa que funciona, é que melhorou muito a minha relação com os clientes depois que eu entendi muita coisa sobre mim. Principalmente da minha personalidade, é uma coisa que eu já falei pra Bruna, inclusive, mas eu acho que eu nunca citei aqui no podcast, que é: eu tenho a Ana profissional e eu tenho a Ana normal. A pessoa física e pessoa jurídica. E são pessoas diferentes. Eu tive essa necessidade de separar e ter duas personalidades, e entendam que isso não é algo ruim, tá? Porque existem doenças mentais em relação a isso, mas não é isso, tá, galera? Tá tudo bem. Na verdade, é até saudável você conseguir separar o teu eu profissional do teu eu pessoal. Escuto muito dos meus clientes que eu sou uma pessoa muito simpática, que eu sou uma pessoa muito sociável, e escutar o que eu sou sociável é muito engraçado, porque a Ana, a pessoa física, não é essa pessoa. Só que eu desenvolvi essa minha personalidade profissional para que eu consiga melhorar a qualidade do meu serviço. Existem pontos da minha personalidade que não me ajudam na parte profissional, então eu precisei trabalhar isso. E principalmente, cada vez mais, eu consegui separar essas duas pessoas para que, quando eu parar, eu consiga me sentir eu. Me sentir a pessoa física. E aí, quando eu estou a pessoa jurídica, eu sou outra pessoa, eu sou uma pessoa um pouco mais formal, sou simpática, óbvio, existem pontos da personalidade que se mantêm, mas eu tendo a dividir justamente para que, quando eu chego em casa, eu não continue pensando em trabalho, eu não continue pensando nos problemas, eu não continue pensando em empresa. Aqui sou só eu e eu não preciso ficar pensando em outras coisas. Então, para mim, foi um ponto, assim, extremamente essencial
para que eu consiga viver bem e consiga ter os meus momentos de autocuidado sem ficar muito presa à empresa, entendeu? Isso também, dessa questão de separar o físico do jurídico, vai fazer também com que quando você receba um feedback negativo, você não absorva isso como se fosse algo da tua personalidade, como se fosse da pessoa física. Isso é uma crítica à pessoa jurídica e é um ponto a ser melhorado na sua empresa, não na sua vida pessoal. Vou te dizer, não é um processo fácil, mas foi uma coisa que me ajudou muito e faz com que as críticas do trabalho não me afetem como pessoa física, como pessoa normal, não como profissional, porque são coisas diferentes. Eu também passei por isso, especialmente quando estava começando. Passei por isso, inclusive, trabalhando como CLT, de, poxa, essa pessoa falou isso do meu trabalho, parecia que ela tá falando isso de mim. Então, é bem legal você conseguir ter essa visão de autoconhecimento também para entender até onde isso te cabe, até onde é só sobre o seu trabalho. Para mim, algo que me ajudou muito, tanto na parte de conhecer a mim mesma, né, de entender como eu funciono dentro da minha própria empresa, é ter feito terapia, que é algo que eu já estou há anos fazendo, não pretendo parar. Mas eu realmente acho que pode ser muito útil, assim, porque muitas vezes a gente sozinho não consegue enxergar as coisas que a gente prejudica a si mesmo, sabe? Coisas que a gente poderia estar fazendo diferente, ou como que a gente poderia lidar com as outras pessoas de uma maneira diferente. Então, se você tem a possibilidade de fazer terapia, eu realmente recomendo. Inclusive, pode ser que sejam por meio de programas gratuitos. Muitas universidades que têm faculdade de psicologia, eles atendem gratuitamente também. Pode ser uma opção, mas talvez seja um ótimo caminho para você conseguir entender, e fazer terapia vai te ajudar também a entender esses momentos de adaptação e crescimento que a Ana acabou de falar. De você conseguir entender, poxa, o que isso desse cliente me cabe, o que não. Não acredito que a terapia seja o único caminho para todo mundo, mas pode ser que seja um caminho para você que está ouvindo. Terapia ainda é visto como um tabu. É verdade. Mas entendam que é só mais um profissional de saúde que, ao invés de estar cuidando da sua saúde física, tá cuidando da sua saúde mental. Estamos agora no Setembro Amarelo, então é muito importante a gente falar sobre isso. E foi também importante a Bruna falar que não é só a terapia que vai te ajudar, mas normalmente é um guia para você entender muitas das coisas, e você também entender que a terapia talvez não funcione para você. Também entendo que se você já testou terapia e não gostou, talvez seja o método que foi escolhido. Às vezes pode ser o profissional, porque entendo que existem profissionais e profissionais, como todas as áreas. Sim. Então, é importante também a gente ter em mente que terapia não é, como muitas vezes a gente já escutou, que é pra coisa de gente doida. Eu escuto isso até hoje, inclusive, de clientes, às vezes clientes com mais idade, eu escuto isso infelizmente, com uma certa frequência ainda. E às vezes são clientes que eu preciso caminhar pra terapia. Então, eu já consegui alguns clientes que tinham esse pensamento e conseguiram chegar ao ponto de marcar e de conseguir. Raramente eu consigo isso, mas é um processo que eu preciso fazer durante os meus atendimentos, porque eu vejo que muita gente, por várias questões dentro do próprio atendimento, inclusive, tem um certo bloqueio que eu vejo, tipo, opa, esse aí eu acredito que sairia melhor se tivesse com acompanhamento psicológico. Uma coisa que para mim é muito importante é autoconfiança. E isso só vem com autoconhecimento, que é você conseguir entender qual que é o teu trabalho, seja com produto, com serviço, você entender a qualidade disso, e a autoconfiança também vai vir muito com a questão dos feedbacks, então tenham muito em mente isso. Eu, inclusive, consegui desenvolver melhor a minha autoconfiança depois que eu aprendi a filtrar os feedbacks. Porque hoje em dia eu recebo um feedback e eu consigo ver se aquele feedback eu preciso absorver, se é irrelevante. E quando é um feedback positivo, obviamente melhora muito a nossa confiança com o que a gente está fazendo. Mas isso só vem a partir do momento que você conseguiu entender tudo que a gente falou anteriormente. Porque a autoconfiança é um dos pontos mais importantes, mas infelizmente ele é um dos últimos a chegar, porque você precisa passar por todos os outros processos antes para conseguir chegar no opa, tô confiante com o que eu tô fazendo, sabe? E a nossa tarefinha agora, no final do episódio, é buscar formas de autoconhecimento, seja terapia, seja lendo livros. Vou ressaltar aqui, você pode pesquisar, inclusive, na internet para você entender melhor, mas você só vai conseguir fazer isso a partir do momento que você saiba quais fontes você pode confiar
porque a gente tem tanta informação hoje em dia na internet que nem tudo é verdade, infelizmente. Então, eu acho que a gente pode deixar isso para você hoje refletir com esse episódio, de entender um pouco mais sobre a sua personalidade, sobre o que funciona para você e sobre o que não funciona. Terapia normalmente, na grande maioria das vezes, funciona, mas se você sentir que não funcionou para você mesmo depois de algumas tentativas, depois de passar por técnicas e profissionais, tente outras coisas, explore outras coisas, porque isso vai te ajudar e muito. E é isso por hoje. Muito obrigada pela sua companhia, por ter escutado e acompanhado o episódio até aqui. Vou te convidar então para seguir a gente lá no Instagram, @mulherei.oficial. Seguir a gente no TikTok, porque agora temos TikTok, @mulherei.oficial. Aproveita também para dar uma olhada em todos os outros episódios aqui do podcast, que tem muito conteúdo, muitas dicas práticas que a gente já compartilhou nas nossas conversas. E é isso aí. Tchau! Tchau!